Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula saxofone para todos, comigo Raul Valente. Desculpe o pequeno atraso, mas cá estou. Eduardão, seja bem-vindo, o pessoal vai entrando devagarinho, né? Então eu estou começando a aula um pouquinho atrasado, mas vai valer a pena ter esperado. Então, saxofone para todos, geralmente às quartas-feiras. Então, não é sempre, né? Então, geralmente às quartas, 19 horas. Né? Às vezes 19h01, 19h05, às vezes às 20, às vezes na quinta. Mas, normalmente, eu sempre começo falando isso, né? Mas, normalmente, às 19 horas das quartas-feiras. Então, espero que vocês sempre compareçam, porque os assuntos são interessantes, divertidos, musicais, curiosidades e uma aula gratuita, 100% gratuita e online. Então, é uma aula que não te custa nada, a não ser um pouquinho de tempo, e sempre se aprende alguma coisa. Então, essa aula de hoje era sobre transposição e modulação. O que significa transposição e modulação? É quando você muda de tom, você muda de escala, você muda de acordes, você vai mudando, sabe, então, de escalas. Então, por exemplo, mesmo o mais leigo, já ouviu falar, você toca na escala de Dó maior? Ah, eu toco na escala de Mi maior. Então, são modulações, né, que a gente faz assim, mudando de nota, mantendo os mesmos formatos harmônicos e melódicos. Então, para dar um exemplo assim, então, por exemplo, eu posso fazer o mesmo som em Dó maior, né? Mas eu posso fazer o mesmo som em Ré maior. O que eu mantive? Eu mantive o intervalo entre as notas, eu só mudei a altura que foi feita. Então, uma maneira fácil de entender para quem nunca viu isso é assim: eu consigo contar 11, 12, 13, perdão, 1, 2, 3, 4. Ah, mas eu posso contar 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24. 31, 32, 33, 34 e assim por diante. Eu fiz ascendente numeral de cada 10, contando os 4 primeiros números, correto? Então, as notas das músicas eu posso considerar assim: se eu fizer em Dó, digamos que seja a primeira dezena, né? 1, 2, 3, 4. Em Ré, eu subi uma altura proporcional. É um exemplo, tá? Então eu fiz 11, 12, 13, 14. Em Mi, 21, 22, 23, 24. Em Fá sustenido, 31, 32. Em Lá bemol, então eu fui mudando de um em um tom, de dezena em dezena. Apenas para fazer um comparativo, porque é um pouco mais complexo que isso. Então daria para dizer, eu fiz assim, eu fiz de um em um tom, porque eu usei de dezena em dezena, né? Mas eu poderia fazer diferente, olha só que interessante. Eu poderia fazer 1, 2, 3, 4, 41, 42, 43, 44, 11, 12, 13, 14, 51, 52, 53, 54. Percebeu que teve um padrão? Esse padrão, então, é um padrão de estudo, que a gente estuda em ciclos. Eu poderia estudar ciclos de várias maneiras. Então, o exemplo do numeral é que eu fiz assim, eu fiz na primeira dezena, eu fiz na quarta, eu fiz na segunda, eu fiz na quinta, eu fiz na terceira, eu fiz na sexta. Normalmente em música a gente falaria que isso, então, que eu fiz intervalos de 4 dezenas, não de quartas. Eu toquei escala de Dó, escala de Fá, escala de Mi, de Si bemol, que, sabe, é sempre a quarta da quarta, sem voltar, mas eu acabei voltando. Mas entende, é um deslocamento de ideias, né? Certo? Eu voltaria. E eu vou fazendo isso de quartas em quartas, em quartas, em quartas, em quintas, de meio em meio tom. Só que meio, numericamente, não daria certo, né? Então, enxergar teoricamente e a visão espacial dessas notas é uma das maneiras. Então, se eu consigo enxergar na escala de Dó, é porque eu estudei a escala de Dó. Eu vi a formação das escalas maiores. Aquela história que eu já dei uma aula sobre tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Quando a gente olha o teclado,
A gente vê, tem locais que não tem tecla preta. Então criou-se um tempero do instrumento, então uma classificação numérica padrão. Eu pego esse mesmo gabarito e coloco em alturas diferentes. Vocês já me ouviram falando isso? Então quando eu pego o gabarito e saio de Dó, e faço isso saindo de Sol, o que aconteceu? Eu apenas toquei a mesma coisa em alturas diferentes. Então, o princípio técnico, que é interessante de estar estudando, é quando você começa a fazer, só um segundo, em várias escalas, numa sequência, a mesma coisa. Então, o formato mais simples de se estudar é a própria escala. Em seguida, o arpejo, a tríade ou arpejo maior com oitava da escala, né? Lá, 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 lá. Então, vocês já ouviram alguém estudando, né? Sabe? Você estuda em vários formatos, várias coisas. O arpejo das escalas. Então, se eu fiz o estudo de escalas de um em um tom, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, eu posso fazer os arpejos. O que eu fiz? Eu desloquei numa certa distância de um em um tom o mesmo desenho, mantendo as mesmas distâncias entre a primeira e a segunda e a terceira e a quarta e a quinta e assim por diante. Apenas pegando o mesmo gabarito, se dá para se chamar assim, e deslocando em alturas em sequência que eu queira fazer. Ah, você pode fazer isso de 5 em 5 notas? Sim, né? Eu fiz Dó e Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, eu enxerguei um estudo teórico, técnico, da primeira, da quinta, da quinta, da quinta, da quinta e da quinta, e fecho todo um ciclo das 12 notas. Poderia ser de meio em meio, eu fazer isso em Dó, Dó sustenido e Ré. Perdão. Eu peguei 4 escalas e subi de meio em meio a graduação, ou de meio em meio tom. Poderia ser descendente, poderia ser de tom e meio. Vocês perceberam? Então eu escolho qual é a sequência que eu vou estudar. Aonde que eu quero chegar nisso? Esse é um princípio básico para você desenvolver a técnica de modular escalas. Nisso, com o tempo, você consegue modular outras coisas além da escala e do próprio arpejo, da tônica, né? Você pode modular isso com arpejos menores, por exemplo. Você pode fazer vários desenhos, diminuto, né? Eu fiz na verdade, é a mesma inversão, mas eu fiz de um em meio, de um em meio. Eu poderia fazer isso de meio em meio, de um em um, em quartas, em quintas. A distância é importante, mas mais importante para se começar é quando você sabe individualmente trabalhar cada escala. Então isso é raciocínio teórico, isso é raciocínio técnico. Você monta, você decora o mecanismo e fica repetindo. Então esse é um lado da moeda. O outro lado é que você pode fazer coisas, só um pouquinho. Não está querendo parar aqui, mas tudo bem. Você pode fazer coisas intuitivas, mas o que acaba ocorrendo do intuitivo é, você não pode desenvolver só um lado intuitivo. Eu consigo tocar o arpejo. Eu vejo alguns alunos que fazem assim, eu faço, mas eu tenho que achar na hora. Não, você não pode achar na hora. Quer dizer, você pode achar na hora se for uma emergência e tudo, mas você está pegando a intuição e resolvendo o problema. Em vez do problema já estar desenvolvido e você conseguir utilizar a intuição com maior criatividade, com maior facilidade e desenvoltura. Né? Toca arpejo de Mi. É Mi, Sol, não, Sol sustenido e Dó. Não, Mi, Sol sustenido, Si, Ré sustenido.
resolvi. Sim, passou um tempão, você resolveu. Se você tivesse estudado isso antes, então você conseguiria fazer esse formato ou qualquer outro com maior desenvoltura. Então, o lado técnico é saber deslocar o mesmo formato, seja escala, arpejo, em vários formatos, em várias sequências. Sequências escolhidas para estudo. Meio tom, quintas, quartas, de um tom e meio. Sabe, fazer jogadas diferentes, posso fazer de um tom, meio tom, né? Eu vou deslocando de acordo com o que é estabelecido. Então, formatos e distâncias estudadas. Perceber o que está fazendo e memorizar isso para utilizar na tua criatividade. Então, como é que começa a trabalhar, então? O ouvido com a parte técnica e de estudo. Então, você fica assim, mas como é que faz? Então, aí começa a parte de percepção. Eu tenho alunos que sabem estudar bem escalas, fazer arpejo, fazer tudo, e não tocam nada de ouvido. Tenho alunos que tocam de ouvido e não sabem escalas. Então, acaba ficando... Então, você tem que equilibrar esses universos. Volte e meia dá um desequilíbrio dependendo do assunto, do que você estiver tocando. Você tem que procurar equilibrar a tua técnica e conhecimento com a tua percepção e criatividade. Então, quanto mais você souber, mais ferramentas você tem para a tua criatividade e para perceber. Né? Você pode desenvolver um lado mais que o outro, só que se você tiver um muito manco, vai sentir falta em alguma situação. Então, por exemplo, um exercício inicial que eu passo para todo mundo eu passo, tire uma pequena música, uma ciranda, uma música conhecida, que esteja na tua memória e que seja fácil de tirar. Então, uma da música que eu gosto de colocar é Atirei o Pau no Gato, né? Para brasileiros ela é muito bem memorizada, toda a infância, quem tem filho e depois, né, sobrinho e neto, sempre ouviu, né? Atirei o pau no gato, pararam. Aí eu digo para o aluno, faz assim, você vai tirar essa música na primeira escala que você estudou e absorveu. Sim, então você vai tirar isso na escala de Dó. Essa melodia, por acaso, começa na quinta nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 1, 2, 3, 4, 5. Não atirou nada e não acertou nada. Opa, aquela ideia da percepção desceu. Não, eu passei do ponto. Faltou. Ótimo. Eu acabei de tirar a melodia da música. Ok? Isso é útil? Sim, porque isso foi intuitivo. O que eu faço agora? Eu pego e faço isso em todas as escalas. Então, por exemplo, a chamada que eu fiz da live, né? Eu fiz parabéns para você, mas eu atirei o pau no gato. Olha só que interessante. De um em um tom. Eu fiz na escala de Dó, na escala de Ré, de Mi, de Fá sustenido. Enquanto eu estava tocando, a minha intuição já vinha formatando o desenho mecânico e ao mesmo tempo eu estava já pensando em qual escala eu estava, qual nota deveria sair e qual a próxima. Então fica um treinamento cerebral associado, digamos em segundo plano, associado à minha intuição para fazer o desenho da melodia. Se for uma melodia fácil e bem absorvida, aí é uma coisa. Mas se for uma melodia difícil, que eu não tenha ela embaixo dos dedos e não tenha passado, já estudado em várias escalas, provavelmente isso se torne mais difícil, né? Eu já fiz uma vez, toquei, por exemplo, o Ovo do Hermeto, faz tempo que eu não faço, não vou nem arriscar aqui. Em todos os tons, segui um ciclo, padabadá, sabe? Tirei ela, já tinha decorado na flauta, aí pensei, vou passar a mudar de tom. Vi o desenho, vi que usa a sexta nota e comecei a fazer todo o ciclo. Sabe, abre uma visão espacial do universo musical. E essa visão é muito importante. Eu faço um teste com os alunos e eu digo, fale uma nota pulando, sempre uma. Fale uma, pule a outra, diga a outra, pule uma, diga a outra, pule uma, diga a outra. Então, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá,
Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol. Você está pulando em quartas, pula de 4 de 3 em 3, né? Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. De 5, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó. Sabe? É como se você fosse falar em números. Ah, fale de números de 3 em 3. 1, 3, 6, 9, 12. De 4. 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24. De 5. 1, claro que é a distância, então. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Numeral, você consegue fazer isso para frente e para trás. 30, 25, 20, 15. Na hora de tocar, você tem que ter treinado isso. Né? Você tem que ter treinado isso, de você saber, eu sei fazer Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Eu vim voltando de 5 em 5. Você treina essa visão espacial. Então, quando você vai tocar uma melodia, é interessante você deslocar a escala, o arpejo, a frase, o intervalo, a melodia. Não interessa o que você esteja fazendo, estudando, comece pelo jeito mais simples. Eu dei um exemplo da primeira frase de Atirei o Pau no Gato. Poderia ter sido em quintas, né? O que eu acabei fazendo? Eu acabei fazendo em escala de Dó, escala de Sol, escala de Ré, a mesma melodia. Por falar em melodia, vamos fazer um som aqui. Eu acabei não tocando nada para vocês, então só para dar uma relaxadinha, para terminar o assunto. Obrigado pessoal que está assistindo. Então eu vou fazer aqui do Stanley Terrentine, um tema que eu gosto muito, um blues menor, um dó menor chamado Sugar. Perceberam que eu até puxei, eu atirei o pau no gato? O que eu fiz? Eu fiz frases cromáticas. Eu poderia ter feito diferente. Eu sigo os acordes da música e faço a mesma melodia em cima deles, por exemplo, né? Então, nisso, eu tenho uma visão espacial da tonalidade, eu tenho uma visão do efeito sonoro. Então, interessante estudar as modulações, os arpejos, as escalas e dentro da parte sensorial, intuitiva, claro, nessa parte de técnica, saber muitas frases, saber tocar várias frases, várias divisões, vários arpejos e tudo, para você ter uma ideia de como aquilo tem, qual sabor, né? E do outro lado, a parte intuitiva. Quando eu sei que é uma frase subindo, tem esse efeito. A escala de blues, para alguns instrumentos, principalmente os de cordas, é um pouco mais fácil essa modulação, né? Para teclas, trompete, flauta doce, saxofone, você é mais truncado. Mas eu consigo fazer, se eu conseguir, você também consegue. Só que precisa estudo e atenção. E na hora que eu toco essas frases, ou intervalos e coisas cromáticas, que são umas coisas que me agradam, eu sei qual é o efeito sonoro que isso vai ter. Como é que surgiu então o início disso? Eu estudando arpejos cromaticamente.
E fui tendo técnica através da repetição. Tá? Em vários exemplos de música, então eu usei aqui um trecho, uma frase, e vou tocar mais uma musiquinha aqui. Olha só que legal, vou fazer só um pedaço dela e vou usar frases parecidas de novo. Mesmo exemplo da aula passada. 1, 2, 1, 2, 3. Usei elementos parecidos em momentos diferentes. Então, quando começou o solo, eu peguei uma frasezinha com 3 notas e fui subindo de meio em meio tom. Eu consegui fazer porque eu estudei, eu sabia o sabor e eu apliquei. Tá, mas então não tem criatividade? Sim, tem criatividade na maneira que eu emprego com a divisão, com a velocidade, aonde eu coloco. Tá, então você não pode ser alguém que só aplica frases prontas, e eu acho que só tentar fazer o que criatividade momentânea é muito pobre. Né? Você tem que ter as duas coisas equilibradas, alternando entre elas. Sendo que o fator principal, o mais gostoso de todos, é quando você usa o teu vocabulário de uma forma fluida, quando você flui naturalmente. Sabe aquela história do jogador, joga super bem, mas às vezes está só fazendo pasto, de repente parece que fica inspirado, e faz algo que não estava no treino, que tinha uma parte do treino, mas fez algo inédito, lindo, e fez um gol. Né? Tipo Ronaldinho Gaúcho, sabe? Tipo Michael Brecker, tipo Coltrane, sabe? Esses caras, né? Magic Johnson, sabe aquela coisa, o cara pega a bola, sabe? Mas faz algo inesperado, criativo, momentâneo. Então eu fiz alguma coisa aqui que eu não esperava fazer, e fiz um monte de coisa que eu já sabia fazer, mas colocado numa disposição original, momentânea. Parecido com você escrever uma frase, fazer uma redação ou falar sobre algo usando o teu vocabulário. Só que na linguagem você não usa uma palavra no meio, né? Agora eu vou usar tardinca pacará, corega. Não tem sentido, não tem nexo, né? Não explica nada. Na música podem surgir coisas que você está tocando e flui com o teu vocabulário pronto, usando a tua técnica e deixando um canal de som que você não sabe, não devia, você simplesmente entrou na música. Isso é uma coisa que não se ensina, isso é uma coisa que se aprende tentando. Né? Você não pode ser só clichê, só a parte pronta, matemático, que nem diria o senhor Gebran, uma contabilidade musical. E não pode ser um que só fica contando com a criatividade. Hoje eu não estou inspirado, não toco nada. Não, você tem que tentar se inspirar, mas você tem que ter teu vocabulário. Então, quando eu acabei tocando ali, tem frases que eu gosto de fazer, porque eu sei que elas são apimentadas, são swingadas. Vamos ver se eu faço uma aqui, vocês reconhecem de novo. Ó. Então, são coisas que estão no meu linguajar, se dá assim para dizer, né? Então, eu vou usar outra música aqui agora, olha só. Vamos não derrubar no soprano.
e vou usar parecido com o que eu acabei de fazer. Olha só. Cadê o outro tema? Cadê? Tá aqui. Fazer o tema e logo em seguida vou usar as mesmas frases. Observe. Então, na verdade, usei outras coisas também, mas usei as mesmas frases das outras duas músicas. É possível isso? Sim, é bem possível. Olha só. Então, vocês observaram que eu usei mudando os tons, usando as mesmas frases, até na mesma tonalidade, porque eu usei dois instrumentos diferentes de afinação, mas as frases estavam ali. E essas frases foram frases que são modulantes. Né? Essa frase, por exemplo, em quartas. É uma frase muito usada. Oliver Nelson, acho que esse Debussy, o Chorinho para Ele do Hermeto, modificado. Outras de meio meu tom, sabe? Então você aprende a modular as tuas frases, estudando técnica. Como? Fazendo as escalas em várias sequências. De um tom, meio tom, quartas e quintas. Isso serve para qualquer instrumento. Você pode fazer isso estudando o arpejo, da mesma maneira. Vou fazer os arpejos maiores com sétima em quartas. Percebendo? Tem uma sensação harmônica. Eu vou fazer menor em meio meu tom. Uma sensação harmônica cromática. Com isso, você tem uma visão da mudança de notas e pontos de saída, produzindo a mesma melodia. Aí a parte intuitiva é você estudar frases, mas tirar de ouvido músicas, tocar a mesma música, né? Claro que existem frases mais complexas, né? Por exemplo, e você vai usando essas frases depois no teu vocabulário. A grosso modo é isso. Então você tem que aprender a seguir a harmonia de uma música com formatos diferentes, maiores, menores, de todos os formatos que vem durante ela. Saber fazer frases que façam encadeamento entre isso. Mas antes disso tudo, que esse é o ponto final, né? Você saber reharmonizar, saber fazer... Isso é uma coisa que disse uma vez para mim o Vinícius Durim. Jeitão calmo dele. Você está buscando encadeamento que nem eu estou procurando. Ele destruía tocando, né? Então a gente vai procurando esse encadeamento sempre para ter uma história contada. Às vezes podem ser fascículos emendados, mas a ideia é que seja uma história contada. Você está fazendo uma redação musical naquele momento. Né?
Se é um blues é de um jeito, se é um funk americano é desse jeito, se é uma balada, se é um jazz, se é um pop, sabe? Se é um chorinho, então você vai aprendendo fraseados. Mas a base dessa mudança de tons, você poderia tocar a Garota de Ipanema com um cantor que vai cantar em Fá. Aí você vai fazer com uma cantora que vai fazer em Lá. Aí você vai fazer, se você não tivesse essa bagagem, você não acompanha. Estudar escala, arpejos, melodias e intervalos em todos os tons. Então, isso ajuda a você ter conhecimento e uma visão espacial de produzir o mesmo som a partir de qualquer nota. Não interessa a nota. Eu posso tocar, né, a primeira frase do hino nacional saindo de si. Posso fazer isso de sol. Sabe, aqui foi intuitivo, eu não sei a estrutura dela. Foi totalmente ouvido, tanto que teve um pequeno erro. Né? E isso sim, agora se eu começar a estudar essa frase em todos os tons, a frase vai ficar assimilada, o intervalo também, o efeito. Né? Então, cria um vocabulário e tem uma visão do espaço entre as notas. Tem uma visão entre tocar a mesma coisa em várias alturas, tocar em Dó maior, Sol maior, Ré maior, tocar em menor, tocar, sabe, a mesma frase. Se você fez a frase em Dó maior, faz isso em diminuto. Faz isso na cromática. Faça isso num arpejo maior. Sabe, você desloca os movimentos, você desloca as notas. Então, para fechar essa live, que eu já falei demais, eu vou voltar e fazer mais uma vez um pedaço do Tenor Madness, que eu adoro isso, Sonny Rollins. Fazer um pedaço do tema e farei um solo. Legal, né? Teve bons momentos ali. Usei as mesmas frases de novo. Mas quem chegou agora na live, depois reveja, vai ficar postado no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. E o que acaba ocorrendo? Eu uso o meu vocabulário estudado, né, com a criatividade momentânea. Então tem coisas que saem que eu não sei de onde vieram, e muitas delas porque eu estudei. E é assim que funciona. Então espero que tenham gostado dessa live. Essa live é possível graças aos microfones do Estúdio Esmaga, auxílio luxuoso da mentoria do meu amigo Jorge, da Companhia dos Tapetes, ao trabalho dedicado depois de edição, cortes e títulos e tudo mais da minha filha Marina Valente, ao grande Deus Altíssimo e ao amor da minha esposa Noyara. Espero que todos vocês tenham gostado, revejam,
Falem para os amigos, falem para os inimigos, façam um comentário, dê joinha, sigam na comunidade Saxofone para Todos, está na minha bio do WhatsApp, sempre tem algum assunto, uma aula repetida, alguma coisa, uma curiosidade, uma coisa teórica, algum saxofonista que você não conhece, sempre tem alguma coisa, comunidade Saxofone para Todos do WhatsApp, o link está na minha bio. Tá? Aguardo vocês semana que vem, se a agenda permitir, no mesmo horário, quarta-feira, 19 horas. Obrigado, pessoal. Mandem perguntas, questões, terei o maior prazer em responder. Um abraço, até a próxima semana. Tchau. Tchau aqui primeiro. E tchau aqui também.